Ei, som. Fala pra mim. Opa, Perfeito. Legal. Vamos nessa? vamos nessa. Fala, jovens idosos! Eu sou o Vini Bego, esse é o Senador Sky e a gente tá com o baixista da Deluxe Trio, idealizador e produtor do Polifonia. Guta, bem-vindo! Obrigado, Vini. Obrigado pelo espaço. Obrigado por receber a gente aí. Vamos Maravilha. nessa? Vamos nessa. Roda a vinheta! Polifonia apresenta Emo Vive, o maior festival do gênero. Com Amberlin tocando o álbum Never Take Friendship Personal na íntegra. Emery de volta ao Brasil. May tocando o álbum The Everglow na íntegra. E Fresno tocando apenas músicas dos 3 primeiros álbuns. Quarto dos livros, o Rio, a Cidade, a Árvore e Ciano. Dias 4 de junho em Porto Alegre, 6 de junho no Rio de Janeiro e 7 e 8 de junho em São Paulo. Ingressos à venda no site festivalpolifonia.com.br. Emo Vive. Ô Guta, como que surgiu esse festival Polifonia? Cara, ele surgiu de uma ideia, assim, acho que todo mundo, né, que vive assim da cena, né, tem a ideia de fazer um festival, né? Aham. Acho que bastante idealizado lá pelos festivais de fora, né? Acho que principalmente o Arped Tour, né, sempre foi assim um grande chamariz assim pra gente, né? Cara, e a gente tinha essa ideia para fazer esse festival ali em 2019 surgiu, Aham. mas a gente queria idealizar só em 2020. Ah, né? entendi. A gente ia fazer só em 2020. Só que aí o que acontece? Tem uma casa de show no Rio, chamada Vivo Rio, que eles Certo. são muito nossos parceiros, né? E aí eles, um belo dia eles procuraram a gente, e aí eles falaram assim, cara, uma artista pop cancelou 2 datas aqui, que eram uma sexta e um sábado. Caraca, Isso foi em agosto de 2019. perfeito. E era em outubro. Cara, vocês têm algum projeto? Vocês têm alguma coisa? O que vocês tiverem aí, assim, a gente faz. Caraca, Aí foi no a gente susto, então. aí, assim, a gente já tinha ideia, mas a gente ainda não ia Startar, realizar, aham. né? Aí a gente falou assim, cara, a gente tem esse festival aqui, a gente queria fazer com bandas de rock, né? Bandas nacionais, um festival mais nichado, né? Assim, a gente fala, cara, a gente tá dentro, a gente entra com vocês, a gente faz... entra da cabeça, faz meio a meio aqui, a gente divide, entra com os custos. A gente falou, cara, beleza, vamos nessa, né? Que animal. Só que aí começa o problema, assim, né? Porque, assim, era fim de agosto, mais ou menos, e setembro era o Rock in Rio, né? Em 2019. Ali, Entendi, assim, né? muito. E aí, no Rio de Janeiro, assim, quando chega setembro, cara, o pessoal só fala de Rock in Rio, né? E para tudo ou não? Como que Para foi? tudo, mais ou menos assim, meio que para e o pessoal só fala disso. E o nosso festival ia acontecer 2 semanas depois do Rock Do in Rock in Rio, Rio, né? caraca. E a gente falou, cara, beleza, mas vamos nessa, né? E a gente chamou o Pio, né? O Rafael Pio, que já esteve Aham, aqui, né? Do legal. Oxigênio. Ele é um super parceiro nosso. Ai, que bacana. E a gente falou, Pio, ó, a gente tá com a ideia desse festival, a gente bolou um orçamento ali para as bandas, a gente queria umas bandas assim, umas bandas assado. O Pio, na época, acho que estava empresariando o Pense, o Glória, Ai, assim. que legal. Ele falou, cara, deixa comigo, vou fazer aqui o corre todo para vocês, né? E vamos nessa. E aí o Pio fechou, acho que a gente fechou com um line-up legal, né? Que acabou sendo Scalene, Super Combo, Folks, Zimbra, Tuyo, teve Pense, teve Glória, Menores Atos, Plastic Fire, Far From Elástica, em 2 dias de festival, né? E aí, cara, foi legal pra caramba, porque a gente conseguiu botar uma média ali de 3.500 pessoas em 2 dias, assim. Gente, pra caramba. Pra caramba, né? Aí você pensa assim, pô, deu tudo certo, né? Uhum. Não, deu tudo Deu errado. tudo errado. Eu imagina juntar toda essa galera assim, deve ser tipo. Deve ser um trampo muito pesado, né? Cara, é doido, porque assim, quando você faz um evento, né? Você faz todo um cronograma, toda uma produção, né? E aí, no primeiro dia, que foi na sexta-feira, né? A Skylane Super Combo, eles estavam vindo daqui de São Paulo, né? Aham. E eles que iam fechar a noite, né? E eles iam ser os primeiros a passar o som, né? Como é que funciona, né? Acho que você sabe assim, não sei se o pessoal sabe. A banda que vai fechar é a primeira que vai passar o som. Perfeito. A penúltima que toca é a segunda a passar o som. E assim por diante até chegar. E eles iam ser, o Scalene e o Super Combo iam ser as 2 bandas, né, que iam encerrar o festival no primeiro dia.
Cara, só que quando eles estavam vindo de São Paulo pro Rio, eles alugaram um ônibus, que eles iam fazer uns outros shows, né? Em Juiz de Fora depois, e acho que Jundiaí ou São José dos Campos, não lembro. Cara, o ônibus quebrou. Né? Umas 3 horas depois de saindo de São Paulo, mais ou menos na metade do caminho, o ônibus quebrou. Isso de manhã. Caraca. E aí... Já começou a atrasar. Eles ligaram pra gente e falaram, cara, a passagem de som vai atrasar, a gente vai atrasar aqui, até, né, sair um ônibus novo, né, da garagem. Pra pegar eles e... Troca equipamento, tira o equipamento dali, bota no ônibus, vem pra cá, cara, vai atrasar tudo. E aí foi isso. E a gente não tinha como passar o som das outras bandas ali, assim, né? Cara, então quando eles chegaram, eles passaram o som rápido, tentaram fazer assim, só que o festival que estava programado para começar numa hora... Já atrasou. Já foi, o cronograma já era. E aí foi aquele jogo de cintura, né? Da gente falando com as bandas, né? Com os artistas que vão participar. Cara, você consegue fazer o show assim mais rápido, você consegue, né? Você vai, tipo, reduzindo, equilibrando ali. Então, o festival que começou... Deve ter começado com 1h30 de atraso, algo assim. A gente foi reduzindo e acho que no final chegou a 30 minutos ali de atraso, né? O que era normal antigamente, mas depois de um certo tempo, acho que não é tão normal, né? Hoje em assim, dia, atraso, né? a galera segue mais certinho os horários? Segue. Os Porque horários antigamente são muito atrasava pra cacete, Exatamente. Hoje você já não vê tanto atraso assim. Não tem. Acho que no máximo uns 15 minutos, assim, alguma coisinha assim. Que é o tolerável, assim. Mas assim, não atrasa tanto. E a gente estava bem atrasado, né? E nesse dia foi assim, engraçado, que eu acho que foi a nossa primeira experiência de transparência com o público, né? Então, acho que isso foi legal, porque assim, o público, obviamente, né, chegava uma hora e comentava. A gente estava acessando ali as nossas redes, né? E comentava, assim, pô, o festival já começou atrasado, o festival está atrasado. E acho que ali, nesse momento, você tem que jogar junto com o público, sabe? Você tem que ser transparente. Então, a gente falava, olha, cara, o ônibus do Scalene do Supercombo atrasou. Eles postaram nos stories, né? Assim, você pode ver ali nas redes. E eles foram super parceiros também, ajudando a gente nisso. E aí, nisso você traz o público para você, né? Você ganha ali o público. Então, aí, eu lembro que aí, no caso, assim, as pessoas respondiam, não, tudo bem, a gente entende. É porque amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas amanhã eu tô aí de novo, então vai ser tudo legal, assim. Acho que é isso, né? Que a gente tem que passar sempre, nessa transparência. Exato, com a transparência público, você ganha a confiança deles, né? Com certeza, Daí sim. fica mais... É transparente a palavra. Não, exatamente, é isso, assim. E aí no dia seguinte deu tudo certo ali, assim, né? Menores, fez um showzaço, Pense, Glória, Fafron Elástica, Plastic Fire que abriu. Bateu tudo certinho, todo mundo passou o som. Todo mundo passou o som, foi tranquilo. E aí, mais uma vez, né? Você pensa, deu tudo certo, né? Você está aqui, né? Depois de 2019, cara, a gente tomou um prejuízo que foi Sério? assim... Caraca. Foi um prejuízo. Acho que nisso até, né, com a Warped Tour que a gente tinha na cabeça, a gente ficou similar, né? Porque os primeiros anos deles também era sempre prejuízo, né? Entendi. Cara, a gente tomou um prejuízo que foi, assim, absurdo, mas a gente não desistiu, porque a gente falou, cara, acho que tem ali, né? Acho que dá pra gente fazer, Exato. Né? E aí, em 2020, a gente já teve uma ideia megalomaníaca que a gente ia fazer 3 palcos lá no próprio Vivo Rio. Então a gente ia fazer o palco principal, ia fazer 2 palcos numa varanda que o Vivo Rio tem ali assim externa, e um palco de frente para o outro. Então, nossa, cara, que animal. Não, e a programação tava, cara, o line-up era sensacional. Era Dead Fish, Brasa, Francisco Alombre, Zander, Violet Soda, Reitin, Bayside Kings, Troá, Joy the Dance, Meu Funeral, Caraca, que pesado. Bullet Bane, cara, era assim... Era o evento. Era o evento, assim, era o evento. E aí não rolou, obviamente, por causa da pandemia, né? Volta e meia alguém lá no Instagram comenta assim, né? Pô, e aquele line-up de 2020? Será que algum dia rola? Será? E, pô, é difícil, né? Você conciliar a agenda dessa galera toda, né? Muitas bandas já nem existem mais, assim. Exato. Né? Pô, cara, e aí uma tristeza. Mas no dia que ia ser o evento, né? A gente conseguiu fazer uma live, né? Que na época era isso, né? Em parceria com o pessoal do canal Riff. Cara, foi super legal, assim, né? Bate uma tristeza, né? Que quando a gente estava fazendo a live ali, assim, a gente, pô, essa hora a gente já tá assistindo tal coisa, essa hora a gente já tá assim. Mas aí a gente seguiu, né? Nesse momento vocês já entendiam de live ou não? Já. Como eu trabalho com audiovisual, assim, então para mim foi fácil, foi tranquilo, assim. Mundo. E acho que
nesse período ali, que eu acho que foi em agosto de 2021, já tinha acontecido bastante lives ali parecidas com o que a gente queria fazer, e a gente conseguiu assim, acho que falta isso, vamos botar assim, vamos fazer assado, sabe? A gente foi, Perfeito. foi adaptando, assim, né? Entendi. E aí em 2021, né, a gente fez uma edição com a reabertura do mercado, a gente fez uma edição mais light, Certo. que era com todo mundo sentado. Então, assim, foi lá no Vivo Rio novamente, que eles são nossos parceiros, né? É a casa de vocês, o Vivo É, Rio. o Vivo Rio, pô, desde o início eles entraram. Quintal então, de assim, casa. Exatamente. Que legal. E aí a gente fez uma edição que foi sentada, né? Então foi assim, você reduz bastante, que é uma casa que cabe 4.000 pessoas para 1.000 lugares, assim, né? Entendi. Mas foi uma experiência legal que a gente conseguiu colocar em prática uma ideia que a gente já tinha, que era shows exclusivos, né? Entendi. Acho que a gente sempre quis fazer isso, a gente sempre se baseou muito no Riot Fest também, que faz uns shows assim, né? A gente gosta dessa pegada. E a gente conseguiu reunir o pessoal do Lo-Fi, né? Que é uma galera assim que não faz show, né? O Lo-Fi, assim, né? Para quem não conhece, sempre é um cara num quarto ali tocando, né? Assim, no computador, fazendo. E, cara, a gente conseguiu trazer os maiores nomes e falou, cara, vamos juntar essa galera toda e fazer um show, porque senão eles nunca vão tocar, né? Eles só vão ficar assim. Então foi legal pra caramba. A gente reuniu o Pelican, o Fábio, da For Out, Colors in the Dark, o saudoso Lina Wave, a Isa Beats. Cara, e foi assim... Sensacional. Pô, foi sensacional, porque eu lembro quando eles saíram do palco, assim, né? A felicidade deles, assim, falando assim... Quando que é o próximo? Agora a gente tem que fazer um próximo, né? Porque, já empolgadão. Porque eles não têm o hábito de fazer o show. Então, pô, da gente poder realizar isso foi ótimo, né? E foi o primeiro show também da Clarissa, a Clapivara, né? Que era uma menina que a gente tinha lançado também, um single dela que viralizou, o Nada Contra. Certo. Né? Cara, e aí foi o primeiro show dela, assim, também foi no festival, assim. Foi muito legal. Foi o primeiro show também da Terno Rei lá com a gente, né? Que animal. O pessoal é super parceiro nosso, assim, cara. E aí foi até engraçado que no show do Terno Rei, no final, assim, era todo mundo sentado, né? O mercado ainda tava reabrindo aquelas coisas. E todo pra mundo fazer a ainda galera demais. ficar sentada? Cara, todo mundo respeitou, assim, todo mundo ficou. Porque assim. moço deve ser emocionante, deve dar um... Exatamente. E no Terno Rei não. Aí no Terno Rei o pessoal foi ficando em pé, bateu aquele desespero, aquela coisa, ih, meu Deus. Mas não, foi só nas últimas músicas, assim, foi tranquilo, assim, foi bem legal, assim. Que louco. E você, no caso, assim, qual que é a sensação, cara, de fazer um puto evento desses aí? Tipo, deve dar uma preocupação de imediato, assim, mas quando você vê que tudo rolou, como que é? Eu acho que é uma realização pessoal, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho do Emo Vive, assim, né? Dessa edição. Cara, acaba sendo uma realização pessoal, né? A gente vira meio que um vício, assim, né? Você quer sempre fazer, quer sempre, né? Porque eu já tive banda, você também já teve banda, né? E a ideia do Polifonia foi essa, assim. A gente queria levar as bandas de rock que a gente acha que tem espaço, que a gente gosta, para uma estrutura legal, né? Para uma casa de show legal, com um camarim legal, sabe? Com um ar-condicionado legal, assim, para todo mundo. Para sentir assim. como que é, né? Exatamente. O Bill, né, nosso querido amigo, já falou, só a gente sabe o quanto que a gente já se fudeu, né? Exatamente, exatamente. Então, chega uma hora que a gente fala assim, cara, vamos dar uma estrutura, né? Então, como a gente também já veio desse passado, que a gente organizava shows desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Lá no Rio, Casarão Amarelo, Caxanga, Beco da Boemia, todos esses lugares, assim. A gente tem uma credibilidade com as bandas, com os artistas, né? Que já conhecem a gente lá, né? Então, quando eles veem que a gente... né? Quando eles veem que é a gente que está fazendo, já rola um... Opa, legal, vamos confiar, né? Bacana. Porque o Polifonia, ele é formado hoje... Somos 3 sócios, né? Sou eu, o Matheus Simões e o João Magalhães. Legal. Então, a gente já vem de uma estrada lá atrás, né? O João Magalhães, ele foi... O João Magalhães, ele foi empresário da Catside, o Matheus era do Fone Trio, do Cine Disco, né? Então a gente sempre foi parceiro, a gente se conhece desde os anos 2000 ali, assim, já... Caraca, uma amizade antiga. Amizade duradoura, assim. Então, cara, assim, a gente passa essa credibilidade, eu acho também, né, pros artistas e pras bandas. E acho que foi essa credibilidade que levou a gente, em 2022,
a levar o Fresno pela primeira vez, né? Que animal. A Fresno, a gente tem um checkerboard assim de artistas nacionais que a gente gostaria que tocassem no Polifonia, certo. Né? E o Fresno foi o primeiro, assim, né? Que a gente conseguiu marcar, assim, que sempre foi um desejo nosso, né? Legal. De ter, assim, a gente é muito parceiro da LMS, né? Que é que gerencia a carreira da Fresno, né? E aí, em 2022, a gente conseguiu levar eles, né? Porque no Rio, eles sempre fazem lá o show solo deles, eles, né? Não precisam, assim, né? Da gente. Mas eles falam, não, cara, a gente quer fazer com vocês. Era algo pra vocês ali, não, cara, né? a gente quer fazer com vocês e tal. Conheço o Lucas já há muito tempo, assim. Falou, não, vamos fazer. E como que foi isso aí? Cara, primeiro, tem um caso curioso que também é a mesma coisa, né? A Polifonia lá, ele acaba acontecendo sempre aos domingos, assim, né? Lá no Rio... Foi sempre as datas ao domingo ali, o 21, o 22, depois o 23 também, né? Foi isso. O Fresno, quando foi lá pro Rio, em 2022, né? Também o show foi lá no Vivo Rio. O Vivo Rio é uma casa de show que ela fica no final do Aterro do Flamengo. O Aterro do Flamengo lá no Rio, aos domingos, ele fecha para lazer. Igual a Avenida Paulista, assim, né? E ele fica perto do aeroporto. Assim, ali também. É um lugar de fácil acesso e tal, mas aos domingos a principal via fecha, você tem que ir por um outro caminho. E nesse dia do Polifonia de 2022, estava tendo também uma maratona lá no Rio. Não lembro se era a meia maratona do Rio ou se era alguma dessas empresas que fazem uma maratona. Entendi. Que era no Aterro também. Então, algumas vias estavam fechadas de acesso. Tudo movimentado, estava tudo movimentado, exatamente. Perdão. E aí, o Fresno, quando chegou de São Paulo, do ônibus, o ônibus teve que fazer um caminho, né? Que as vias estavam fechadas e tal. E aí eles pararam num lugar ali no Jardim Botânico, no Maitá, num viaduto, o ônibus não passava. Que era um ônibus daqueles grandes, assim. Cara, o ônibus não passava de jeito nenhum. Nossa. A gente deu um nó no trânsito domingo de manhã, assim, mas a gente não sabia, né? Porque geralmente é quando a gente faz show... Né, que não movimente assim, a cidade toda, né? Numa casa de show ali, a gente não precisa informar nada assim, para a prefeitura, para essas coisas. Não precisa se preocupar. Cara, nesse dia, lembro que deu um trânsito e era domingo, 8 da manhã, 9 da manhã. Nossa. Eu nunca tomei tanto esporro do pessoal da Sete Rio, que organiza o tráfego, né, ali no Rio, assim, como nesse dia. Cara, eles me massacraram assim. Você tem que avisar, não pode ser assim. E aí eu tentando explicar para eles, não, mas a gente tá fazendo um evento que é numa casa de show, não é um evento aberto, assim, que vai movimentar, que precisa desse movimento, né, assim, de parar todo mundo. De parar todo mundo, exatamente. Assim, não é, só que como as vias estavam fechadas, aconteceu. E aí a gente teve que mandar uma van, mandar um caminhão para lá para tirar os artistas, para tirar o equipamento, botar para eles conseguirem chegar. E a gente conseguir tirar o ônibus e o ônibus conseguir estacionar. Assim. Caraca, mano. Já começou daquele jeitão. Mas deu tudo certo. Assim. Só essas loucuras que são legais, né? Que marcam, eu acho. Imagino. Assim, né? Deve dar uma adrenalina, né? Tipo, de ter que resolver, assim. 8 da manhã de domingo, né? Nem acordou direito, o negócio já tá naquele jeitão. Já tá acontecendo, exatamente. Que animal. E esse foi em 22? Esse foi em 22. E como que foi o show? Cara, da Fresno foi animal, né? Porque eles estavam vindo do disco do Vou Ter Que Me Virar, né? E acho que também tinha uma demanda ali represada, porque em 2019 eles lançaram, né? O Só Alegria foi cancelada e não teve essa turnê, né? Então, acho que o pessoal ficou sentido ali, assim. Mas, pô, foi um showzado, porque foi com Fresno, Supercombo e Menores Atos. Então, foi todo mundo um participando do outro. Rolou? Assim. Nossa, que animal. Foi o primeiro show também, foi a Demone que tocou. E, assim, foi muito legal, porque no dia anterior a gente também fez uma coisa que a gente também sempre queria, né? Baseado também no Riot Fest, que faz. Eles fazem uma coisa lá chamada Late Night, né? Que são shows pós o evento, né? Entendi. De vários, lá como são 3 dias, tem vários eventos, assim, side shows, né? E a gente conseguiu fazer a Polyphonite, que foi no sábado, um dia antes, assim. Caraca, que animal. E aí foi o com as meninas do Demonic tocando Hole, cover de Hole. E o Meu Funeral tocando cover de For Fun, que eles até chamaram de For Funeral, assim. Que animal. Em parceria com a Festa Crush, que é uma festa de lá de pop punk, que sempre ajuda a gente, do Beto. E aí foi uma realização, assim, né? Da gente conseguir movimentar o fim de semana, né? Entendi. Que a gente sempre quis isso também, né? Que animal. Num evento desse, você fica quantos dias antes trabalhando assim, forte? Porque eu sei que você fica na organização total, mas eu acho que quando vai chegando mais próximo, fica mais tenso. Acho que a gente fica assim, full time,
Nesse agora, por exemplo, Demo Vive, a gente está já uns 6 meses trabalhando nele, né? Certo. Então, do Polifonia, quando a gente estabelece mais ou menos a data ali, o período, eu acho que leva isso, uns 4 a 6 meses ali que a gente fica de preparação, de tudo. Porque acaba um e você já tem que pensar no próximo, né? Exato. Aí você já fica pensando, ao mesmo tempo que você está fazendo um, você também já está pensando no próximo, né? Você está organizando ali, porque quando acabar um, você já tem que pensar ali na frente. Você tem que ter a agenda na frente, né? Exatamente, né? E não só nossa, né? Dos artistas também, assim, né? Porque para conciliar a data, conciliar, né? Várias coisas. Várias coisas. E em 23 teve Menorizados com a orquestra, né? Cara, em 2023 teve Menorizados com a orquestra, né? A nova orquestra é uma orquestra que também é gerenciada pelo João e pelo Matheus, né? Uma orquestra pop. Legal. Que, cara, a turnê da nova orquestra, ela funciona assim. Eles tocam vários álbuns diferentes, pops. Então, eles já fizeram shows tocando Weezer, tocando Radiohead, tocando Nirvana, tocando Cazuza, Tim Maia. Já fez no Carnaval também, Rita Lee, um monte de coisa. E eu acho que o desejo de toda a banda é ter, né, assim, uma orquestra, né? Acho que aquele DVD do Metallica acho que exatamente. É o hors concours disso, né? Então a gente sempre quis dar essa ideia, já que a gente tem essa orquestra na mão, assim, a gente sempre tentou vender, assim... Junto. Cara, vamos fazer aqui um show exclusivo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Menores topou, né? E aí? Cara, e foi muito legal, assim, você vê ali, eles foram de terno, né? De terno, não, a gente vai fazer uma coisa aqui especial, tem que ser assim. Não, entraram mesmo no rolê, entraram né? de terno, exatamente, todo chique, assim, e tal. E, cara, foi muito bom, assim, fizeram esse setlist especial, né? Com ensaios e tudo mais. Cara, foi animal, assim. Nossa. Foi muito legal. Eu imagino. E aí, ano passado, a gente fez foi o primeiro ano que a gente fez no Circo Voador, o Polifonia, né? Em 2024, a gente fez no Circo Voador. O Circo Voador é uma casa, né, que... Todo mundo que vem aqui fala do Circo Voador. Eu não conheço, falou, né? Sou louco pra ir lá conhecer. Falam que é animal. Exatamente. E, cara, a gente ouve muito o nosso público, né? E o nosso público sempre fala disso, né? Fala, eu queria ter uma edição, eu queria ver uma edição do Polifonia no Circo. Pô, vocês podiam fazer uma edição no Circo, vocês podiam fazer... E, cara, aí ano passado surgiu essa oportunidade da gente fazer. A gente falou, cara, vamos fazer, vamos levar ali no Circo Voador, né? Acho que vai ser legal, assim. E, mais uma vez, a gente conseguiu fazer os shows exclusivos que a gente queria, né? A gente fez um show de reunião Deluxe Trio, que era um show que a gente tava para fazer desde 2020. Caraca, faz um tempo. Pois é, porque é difícil conciliar, né? Agenda assim, dos três. Agenda, exatamente. Assim, na época até o Bola tocava no Menores Atos, né? O Bill tava com o Zander, eu tô aqui só tocando Polifonia, né? E tem uma produtora de audiovisual que eu toco também. E cada um mora num lugar, né? Eu moro no Rio, o Bill mora em São Paulo, o Bola mora em Florianópolis. Caraca, tudo longe. E aí o meio do caminho acaba sendo São Paulo, né? E aí, cara, a gente conseguiu sentar ali e falar, cara, vamos tentar fazer no Polifonia, a gente tá com essa data aqui no Circo Voador, o que vocês acham? O próprio Matheus e João colocaram pilha, né? Guta, faz a reunião aí do Deluxe Trio. Aí eu falei, vou tentar aqui, né? Conciliar a agenda e rolou, cara. Foi super legal. E como que assim. foi tocar e tomar conta do rolê, assim? Então, foi bom porque foi um festival, assim, bem tranquilo, assim, de produzir, né? No circo, assim, foi bem tranquilo. Mas, assim, eu fiquei mais nessa parte, assim, tinha uma skin artista e uma skin produtor, né? Então, naqueles 40 minutos ali, eu falei assim, não, agora eu vou ficar na skin artista, acabou aqui, ó, volta. nem curte o rolê, tipo, volta. Fazer isso assim, exatamente, curte ali aquele momento do palco e depois já volta. Que animal. E aí foi legal que a gente botou também o Menores Atos, né, ali tocando o disco, o Animalia, que estava fazendo 10 anos, né, eles já estavam fazendo essa turnê. E também, mais uma vez, né, a gente puxando ali do Riot, que acho que é uma inspiração, que eles sempre fazem esses shows também, tocando o álbum, né? Sempre tem uma coisa assim. Então a gente conseguiu fazer um show exclusivo de reunião, um show ali tocando o álbum, né? E a gente botou a roda de ska, cara. A roda de ska, não sei se você conhece. Não conheço. É um fenômeno no Rio, assim. É como se fosse uma roda de samba, só que é uma roda de ska. Ah, entendi. E eles tocam na praia, né? Eles fazem, assim, shows... de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, algo assim, nos quiosques ali na praia. Cara, é a coisa mais legal que tem, assim, porque eles vão desde dos clássicos, né? Special, Messi, Scatalites, até o cover de Jorge Benjor, Tim Maia, Paralamas, assim. Que louco. E a gente a galera abraça. Então, e a gente fez um palco extra para eles, porque, assim...
nos shows sempre tem o DJ, né? Ali nos intervalos. Eu falei, e se a gente botasse a roda de ska nos intervalos dos shows, né? Que da hora. Aí a gente fez eles em 3 intervalos, em 2 intervalos, aliás, né? A gente fez eles em 2 intervalos. Então acabou o show do Deluxe, eles começavam a tocar lá num outro palco, e aí é bom que dá uma circulada no circo, né? O pessoal sai de um palco, vai ali pro outro, fica ali. Dá uma movimentada. Exatamente. Aí quando acabou o show do Menores também, a gente botou eles para encerrar, o pessoal ficou lá curtindo. Cara, é muito divertido, assim. Que louco. Vale muito a pena. Que animal. E depois de 24 teve a ideia do Emo Vive. Como que foi essa ideia? Como foi idealizar isso aí? Cara, então, eu, Matheus e João, a gente tem um hábito de frequentar festivais lá fora, né? A gente gosta, entendi. a gente tem um hobby tanto de ir em festival quanto de vir para show aqui em São Paulo, quando tem. Eu e minha mulher também, a gente adora, assim, né? É um hobby que a gente tem. Perfeito. Né? E quando eu falo festivais lá fora, eu falo mais esses festivais, assim, nichados, né? Que eu gosto. Então, assim, o próprio Riot Fest, que hoje em dia eu acho que até o Riot Fest já furou um pouco a bolha, né? Porque já teve lá shows, tanto The Cure, Foo Fighters e tal, assim. Certo. Mas ele é também ali de punk rock, né? O When We're Young também, que é um festival, né, ali de emo, assim, né, com essas bandas. Então, cara, a gente adora ir assim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em um desses festivais. Não, nunca foi. Cara, é diferente? Cara, é muito divertido, porque assim, você chega 2 dias antes, 2, 3 dias antes ali na cidade, a cidade está respirando o festival. Tá todo mundo com camisa de banda, andando na rua. E aí a pessoa fala com você, gosta da sua banda, gosta da sua camisa, gosta de não sei o quê. Ai, que da hora. No segundo, terceiro dia, você já tá falando também com as pessoas. Você já vê e você fala, vamos ver essa banda junto, ver não sei o quê, né? Que tem legal. uma coisa que até o Chuck Raga fala muito, né, do Hot Water Music, de comunidade, sabe? Assim, de uma coisa de unir ali, assim, sabe? Então, Las Vegas também, no When We're Young, né? A rua principal lá, ela é como se fosse uma avenida paulista, né? Uma avenidona, onde tem os cassinos, onde as bandas se hospedam, onde você fica, assim, cara, é uma avenidona. Cara, você vai andando, são todos os restaurantes, os cassinos tocando as músicas de pop punk. Caralho. Tá tocando Fall Out Boy, tá tocando Blink, tá tocando Paramore, tá tocando... Os caras entram no evento realmente, completamente, todo a mundo. cidade respira, assim, né? E aí você vai nos cassinos, onde as bandas ficam hospedadas mesmo, né? Nos hotéis onde o público fica hospedado e as bandas também. Cara, tá lá tocando Dashboard, New Found Glory, How Tiny Heights, tá tocando tudo, assim, Nossa, sabe? é uma imersão, então. Exatamente. Então, assim, e eu sempre tive esse desejo, assim, né? O utópico, o romantizado, de, nossa, queria fazer um festival que a cidade ficasse respirando, assim. Sei que é difícil e tal, mas, assim, dá essa vontade, né? Assim, óbvio que a gente faz o festival, né? Aqui o Polifonia, né? Com as bandas nacionais, mas a gente também queria fazer com as bandas internacionais, né? E a gente circula muito no meio, né? A gente realiza muitos side shows, assim, lá no Rio, né? Quando vem essas turnês, né? Então a gente é muito amigo tanto do pessoal, o Gus da Solid, o Bruno da NDP, o Leandro e o Rafa da Powerline, o pessoal do Queremos, do Tomahawk lá do Rio, sabe? Toda essa galera que organiza o show, o Dota da Balaclava, o Bruno e o Caio da 30E. A gente é amigo de todo mundo, a gente circula, a gente tá sempre se falando, né? Então, sempre quando vem uma banda aqui, uma banda ali, assim, a gente sempre tenta levar para o Rio. Às vezes a gente consegue, às vezes não e tal. E nisso a gente também fala muito com os agentes, né? Tanto os nacionais quanto os internacionais. Que legal. E aí, numa dessa, o agente do Amberlin me procurou e falou assim, Guta, o Amberlin quer voltar para o Brasil. Nossa. O que você acha disso? Eu falei, opa, caraca, acho que tem uma coisa aí. Aí eu falei, cara, eu acho ótimo. E aí eu expliquei para ele essa ideia, né? Porque lá fora como é que funciona, né, Vini? Uma banda quando sai em turnê, geralmente ela sai, ela, headline, ela leva uma banda de abertura, que também é tão grande quanto, leva uma terceira banda que... ela já vem assim montada? Já vem montada. Às vezes não tão grande, que levaria num público ali para uma casa de show de 1.500 pessoas, algo assim, mas que soma no bolo. E as quartas bandas acabam sendo por pernas, né? Você vê, sempre tem um monte de nome assim de banda e uns asteriscos, né? Então na Costa Leste vai ser isso, na Costa Oeste vai ser isso, no Midwest vai ser essa outra banda aqui assim. E para eles lá é normal, né? A turnê, isso é normal. Aqui no Brasil não é essa cultura, né? A nossa cultura de turnê aqui dos artistas, ela funciona fim de semana, né? Exatamente. Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Assim, segundo o pessoal volta para casa, terça volta para casa, tá lá em casa, viaja de novo quinta, sexta, sábado e domingo. Lá não, eles fazem 2 meses, sai de casa e vai de ônibus, né? Aluga aquele ônibus e vai. E pra gente juntar aqui 3, 4 bandas já é um mini festival, né? Exatamente. Pra eles o que é turnê, assim, pra gente é festival. Então eu levei essa ideia pro pessoal do Amberlin lá, eu falei, cara, quero muito trazer vocês pro Brasil, mas eu queria fazer assim. O que vocês acham? Queria trazer umas bandas e tal.
Cara, na hora ele me mandou uma lista de bandas, assim. Olha, a gente é amigo de todas essas bandas aqui, tanto da agência deles quanto da amizade, assim que eles convivem, e todas elas querem ir pro Brasil. Vamos organizar? Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? Caraca, que louco. Eu falei, como eu já estava indo pro When We're Young, né, ano passado, eu falei, cara, eu tô indo para Las Vegas, vamos se encontrar para um café, você vai estar lá, vamos fazer. Aí ele falou, cara, faz o melhor. Vai ter uma pool party na sexta-feira, que é um side show do When We're Young, que vão ter várias dessas bandas, assim, que nós somos amigos, né? Era uma pool party com Hawthorne Heights, Emery, Armas for Sleep e tal. Cara, chega lá, conhece a banda, conhece o pessoal, vamos apresentar o projeto lá, vamos fazer. E aí eu lembro que na hora até o Vinícius Gucci, que é o que faz todas as nossas artes, né, do Polifonia, faz tudo assim, ele estava lá também em Los Angeles, em Las Vegas, eu falei, Gucci, vai pintar essa pool party aqui, cara, vamos lá também, né, tava eu e minha mulher também, eu falei, cara, consegui nossos nomes lá, vamos lá, cara, pra gente falar com o pessoal, animal. Ele é fã de Emery pra caramba, e eu sou um cara muito de projeto, então eu escrevo um projeto assim, para vender mesmo, assim, né? Para fazer assim. Para apresentar mesmo. Para apresentar, tanto para patrocinador quanto para artista mesmo, assim, né? Cara, eu lembro que na hora eu sentei, fiz o projeto todo em inglês ali, assim, montei, imprimi, tipo um zinezinho, assim, A5, colei, sabe? Assim, fui e, cara, eu levei, né? Assim, eu falei, cara, eu vou para lá. Na quinta-feira, um dia antes dessa pool party, ia ter um evento da Hopeless Records, lá no Punk Rock Museum. E a gente é amigo também do pessoal da Hopeless Records, que eles já vieram pro Brasil, a gente já organizou shows aqui do Circa Survive na época, lá no Rio de Janeiro, a gente ficou bem próximo deles. Eu falei, cara, tô vendo que vocês vão fazer um evento aí no Punk Rock Museum na quinta. Cara, o que é? Eu vou estar aí em Las Vegas. Pô, vamos se encontrar. Não, Guto, você é nosso convidado. Chega aí, não sei o quê. Pô, vem. Aí eu, vamos nessa. E aí foi legal pra caramba, que aí eu lembro que eu e minha mulher, a gente saiu de um show do A Day to Remember na quinta, e aí a gente foi direto pro Punk Rock Museum, tipo 11 horas da noite, assim. Nossa. Tava tendo evento lá, e aí tava lá, assim, no evento. Era Fat Mike aqui, dono do museu, Derek do Sun 41, o cara do Bayside aqui, o Vini Fiorello, ex-batera do Less Than Jake aqui, o cara da Glamour Kills, o cara da Adobe Radio, várias outras bandas, e eu lá. Caraca, que animal, velho. E aí eu fui vendendo o projeto, assim, fui falando com todo mundo, falando com o pessoal da Hopeless lá, né? Levei uns brindes pra eles também, né? Umas sacolinhas assim do Polifonia. E falei, cara, tô com esse projeto agora, a gente quer fazer lá no Brasil. E eles já começaram ali mesmo a me passar o contato também de outros artistas. Assim, cara, Guta, entra em contato com essa pessoa, vamos agilizar. Essas bandas precisam ir pro Brasil, porque para eles também é interessante. Eles gostam de vir para cá? Cara, todo mundo adora vir pro Brasil. Todo mundo quer vir pro Brasil. Esse é o lance. Que louco. Todo mundo quer vir, assim, todo mundo gosta daqui. E aí nisso, pô, já fui apresentando o projeto ali, né? Aí na sexta-feira, quando a gente foi na Pool Party, também a gente conheceu lá o pessoal, já fui apresentando o projeto, falando tudo, fui vendo. E aí qual foi o pulo do gato que eu acho, assim, né? No fim de semana passou, assim, então a gente viu lá os 2 dias do festival, a gente foi nos 2 dias, né? E a gente viu banda pra caramba. Então a gente viu Dashboard, Newfound Glory, Movement, Saves the Day, Underoath, Taking Back Sunday, The Used, My Chemical Romance, Fall Out Boy, cara, Motion City Soundtrack, tava tudo assim, o próprio Amberlin, né? Vimos tudo isso, assim. E pra mim, qual foi o pulo do gato, assim, que é engraçado, né? Eu não tenho rede social, né, pessoal, assim, mas minha mulher tem, e ela, a gente faz os vídeos ali e ela sempre posta. Cara, a gente viu todas essas bandas, todos esses artistas, assim. Todo mundo que via nos stories dela, tanto amigos quanto pessoas que seguem ela, assim, falava assim, eu não posso morrer sem ver o Emery no Brasil. Eu tenho que ver um show do Emery. Nossa, vocês viram Emery. Nossa, eu quero muito ver o Emery. Aí eu falei, opa! E já deu falou, tem algo aí, sabe? Assim, foi uma pesquisa de campo, né? Acabou sendo uma pesquisa de campo, né? Que animal. Aí eu falei, cara, tem algo aí, né? Então a gente fez o convite ali, quando eu falei com o pessoal do Amberlin. Falei, olha, e se a gente trouxer o Emery? Né? Vocês dois, assim, já tá legal? A gente fala, cara, tá ótimo, acho perfeito. Mas, Guta, se liga, a gente vai anunciar uma turnê de 20 anos do Never Take Friendship Personal, né? A gente tocando o álbum na íntegra. A gente pode fazer esse show no Brasil? O que você acha? Eu falei, pô. Foi tudo se encaixando, nossa, assim, perfeito, né? o bagulho As coisas foram se encaixando, né? Isso que é legal, assim. E aí, quando eles anunciaram o Flyer e tinha o Copeland também, de banda de abertura. Certo. E aí eu falei, cara, e o Copeland? Se a gente trouxer o Copeland, né? O que vocês acham? Ele falou, cara, toma aqui o contato do empresário, negocia com ele agora.
E essa é uma curiosidade, né? O Copeland era para estar nesse Emo Vive. Era para ser uma das bandas do Emo Vive. A gente não conseguiu trazer porque foi uma questão de logística mesmo, ali de agenda, Entendi, né? que não a gente bateu. conseguiu chegar ali no valor até que eles queriam e tal, mas a gente tinha uma janela, né, para realizar o festival, que na verdade ela ia até ser uma semana depois, algo assim. E aí a gente teve que antecipar, assim, porque uma das bandas não ia conseguir fazer ali nesse período, agora eu não lembro qual. Falou, Guta, não, a gente tem que fazer aqui. E o Copeland ali, o Aaron, né, o vocalista, ele é um produtor, assim, então ele tá até produziu agora recente o projeto paralelo do Kelly Queen, do Sleeping Sirens, então ele é um puta produtor, assim, né, então ele tinha uma agenda ali apertada, a gente também tentou chegar lá no valor que eles queriam e, cara, acabou não rolando, assim. Caraca. Mas aí também, quando a gente viu lá, eles anunciando, pô, Amberlin, Emery, o Emery não tá nessa turnê, né, mas a gente já pensando aqui, pô, tem o Amberlin, tem o Emery, tem o Copeland, pô, lindo. Perfeito. Tá feito aqui o festival, né? Tá formado. E aí o primeiro comentário que tinha nesse post era do Lucas, da Fresno. Ele comentou alguma coisa lá e eu falei, cara... Perfeito. Amberlin, Emery e Copeland, acho que são as 3 bandas que o Lucas mais divulgou aqui assim, no Brasil, né? Falei, cara, eu tenho que ter o Fresno nessa turnê, de qualquer jeito, assim, né? Só que aí a gente também tem que entender a logística da banda, né? A agenda, essas coisas, né? Isso era final de 2024 ali, né? Outubro, novembro de 2024. Já é meio em cima, né? Fresno tinha acabado de lançar a segunda parte do disco, do Eu Nunca Fui Embora, né? O álbum novo deles. E, cara, e a banda se programa. Então, eu já pensei, pô, eles têm uma agenda já a cumprir para 2025, né? Que vai ser difícil, assim, né? Eles vão tocar no Rio de Janeiro, eles vão fazer um show lá deles. Eles vão tocar em São Paulo, em Porto Alegre, eles vão fazer o show da turnê, né? Eu falei, cara, como é que eu vou agora convencer... Né? Como é que eu consigo convencê-los a tocar no festival, né? Cara, e eu lembro que eu fiquei assim, dias pensando nisso. Em como assim. falar pra ele. Eu, João e Matheus, cara, a gente precisa ter o Fresno, assim, cara, mas como é que a gente faz? E aí um belo dia, eu lembro que eu tava deitado, assim, na cama, vendo TV, minha mulher tava no banho, assim, cheguei e falei, cara, acho que eu vou convidar eles a contratar um show de 2005, de 20 anos atrás, porque... Perfeito. Tá fazendo, né? Toda essa identidade, assim, né? Acho que é isso, assim. Eu pensei nisso, passei pro João Matheus e falei, cara, acho que é perfeito, vamos falar com eles. Aí, mais uma vez, sentei, escrevi o projeto ali, assim, todo. E aí eu lembro que eu mandei para eles, pro pessoal da LMS, né? Que gerencia a carreira da Fresno. E eu falei, cara, ó, como é que tá a agenda da Fresno no ano que vem? Cara, a gente está querendo fazer aqui, mas não é só um festival. Queria que vocês olhassem com carinho, queria que você apresentasse para o Lucas com carinho, assim, Exato. porque eu não quis ir no Lucas direto, né? Para não cortar. Foi fazer assim, a parte ética, assim, né, da coisa. Mas eu apresento, porque assim, não é um show de agora, né? É um show de 2005. E eu lembro que a primeira reação deles foi assim, Guta, você tá maluco? Assim, por que você quer contratar um show de 20 anos atrás? A gente está lançando disco novo. Por que você não quer o show novo? Aí eu falei, não, cara, lê o projeto, dá uma olhada com carinho, assim. E aí foi bem legal, porque isso foi de manhã. E eu lembro que à noite, eles entraram em contato com a gente e falaram assim, vocês podem uma reunião amanhã com a gente, pra gente falar do projeto? E eu falei, pô, é notícia boa, né? Exato. Porque se fosse ruim, ele já ia falar assim, cara, esse PDF aí, ó, tira de circulação, não vai rolar, não entendi essa maluquice. Aí eu falei, pô, vai ser coisa boa, né? Aí eu lembro que de manhã a gente marcou uma reunião, era super cedo, assim, também, 8, 9 da manhã. E eu lembro que o Teja lá, assim, que, né, empresário da Fresno, a primeira frase que ele falou na reunião, assim, quando a gente entrou, foi assim, aquela coisa, né? Foi um meeting, né? Tá todo mundo aí? Vai entrar mais alguém? Não, tá tudo certo. Então, galera, a gente tá dentro. Agora me explica o projeto. Que animal, velho. E aí eu lembro que eu gaguejei, assim, porque geralmente, né, assim, você apresenta o projeto e no final, beleza, vamos avaliar internamente e a gente dá um retorno. Normal, a gente já estava preparado com isso. E dessa vez não, ele já chegou falando assim, não, a gente tá dentro, agora como é que a gente pode te ajudar? E como é que a gente faz? Cara, então aquilo ali deu uma... Pô, foi uma sensação assim que, cara... Você já teve banda, né, cara? Então, assim, é que nem você fazer uma música no quarto, né? Ali você tá fazendo aquela sua música no voz e violão ali, né? Tosquinho. Pô, desenvolvi aqui essa música, desenvolvi aqui esse projeto. Aí você apresenta para os seus sócios, no caso, seus parceiros de banda, né, galera? Esse projeto aqui, o que você acha? E a pessoa vai adaptando, né? Vai nisso, legal, vamos botar uma virada de bateria aqui no início, vamos fazer um pré-refrão aqui, só voz e guitarra, não sei o que, você vai adaptando. Pô, legal, gostei.
Até que você leva, né, para um outro público, assim, né, para uma outra galera. Pra ver qual que é. E aí foi legal que foi isso, foi uma realização muito pessoal, assim, né, te dá uma sensação que não é nem uma coisa de ego, sabe? É isso, é uma satisfação pessoal, sabe? Tipo, pô, tem outras pessoas que acreditam num projeto que a gente está fazendo aqui. E foi super bacana, porque eles foram muito parceiros, o pessoal da LMS, que eles foram adaptando o projeto junto com a gente, entendeu? Que então animal. assim, não, vamos fazer na casa de show tal, peraí, pô, já ligava na hora e falava, oi fulano, tudo bom? Ó, o Guta tá com um projeto aí, ele vai entrar em contato com você, tô passando seu contato para ele, tá? A Fresno tá junto, então atende ele direitinho aí, não sei o que. Então, Que assim, animal, já abriu as portas. já compraram, já trouxeram para eles, né? Foi praticamente assim um Fresno Fest, né? Assim, não, cara, a gente tá dentro, a gente vai com vocês, entendeu? Vamos nessa. E aí, cara, isso daí aí pra gente foi assim, foi... Animal. Pô, foi animal, assim, cara. Até que chegou o dia lá que a gente não conseguiu fechar com o Copeland mesmo, já tava com todas as bandas certas. E a gente também ficou assim, nessa, pensando, cara, quais bandas dessa lista aqui que o pessoal passou que a gente poderia ver aqui, puxar, né? Cara, a gente pensou numa, pensou noutra, pensou em outras, assim. E uma hora também a gente chegou, cara, por que a gente não vai no MEI, né? Que é uma banda que... não sei se vai fazer um show aqui no Brasil, né? Dificilmente a gente vai conseguir ver um show, né? Eu lembro que o Gucci, quando ele estava lá em Las Vegas, ele foi para Los Angeles antes, lá num show, e o MEI tocou. Eu liguei para ele e falei, Gucci, como é que foi o show do MEI lá? Foi acústico ou não? Foi com banda? Ele falou, não, cara, foi com banda. Aí eu falei, cara, eu tô pensando em substituir o Copeland, que não vai rolar pelo MEI. O que você acha? Ele falou, Gucci, porra, que isso, cara. E aí, deu a sorte de casar, que o disco também tá completando 20 anos, Caraca, né? mano. E aí eu mandei lá pro empresário deles ali, né, pro booking deles. Falei, cara, a gente tá fazendo esse show aqui no Brasil, esse evento, cara, queria convidar vocês para fazer, tocando 20 anos aí do The Everglow, que é um disco que eu adoro, assim, o que vocês acham? Demorou 2 horas, o cara falou, cara, a gente tá dentro, vou só ver aqui com o pessoal, mas estamos dentro. Aí, puta que animal. É isso, assim, a gente falou, cara, então... Quando a gente fechou o line-up ali, que foi legal pra caramba, aí que começou a correria, né? De tipo, cara, agora a gente precisa... Divulgação. Divulgar, realizar todas essas coisas, né? Assim, todo o preparativo que a gente tinha antes, assim, pra gente fazer, né? E aí surgiu a ideia do teaser, né? Pra gente fazer, cara, vamos fazer uns teasers, assim, né? E como que foi? Cara, então, aí eu convidei o Bruno Rocha, né? Que é um diretor que trabalha já comigo na Miolo Filmes e na Ferrorama, a gente sempre faz coisas juntos, assim. Certo. E foi engraçado isso, assim, só voltando um pouco, assim, né? Chegou um determinado momento que, sei lá, acho que só 8 pessoas sabiam da existência desse festival, assim, aqui no Brasil, né? Era, tipo, a gente deixou muito... fechadinho. Restrito, a gente não comentou, a gente é parceiro de todo mundo, mas a gente falou, cara, não vamos falar com ninguém, vamos ver aqui como é que vai ser, se a gente consegue fazer sozinho aqui. E como segura a língua nesse momento? Deve Pois ser é, foda. exatamente. Porque emoção... eu tenho sócios que falam pra cara. Eu consigo. Eu seguro, assim, eu falo, cara, beleza, o segredo morre comigo e tá tudo certo. Era. Exatamente. Mas eu falei, cara, não pode falar. E aí eu lembro quando eu chamei o Bruno Rocha, né? Eu falei pra ele, cara, a gente foi fazer uma gravação. E aí eu lembro que eu chamei ele no canto e falei, cara, eu preciso conversar com você aqui, ó, pô, vou fazer esse projeto. Falei, ó, mas não pode contar pra ninguém, segredo. E eu lembro que o resto da equipe também todo que tava com a gente, assim, ficava assim, pô, vocês estão cheios de segredinho, hein? Pô, por que vocês não estão aqui com a gente? Por que vocês não falam com a gente? Você falei, não, cara, é outra coisa, que é outro CNPJ, é outra coisa aqui, assim. Que animal. E aí o Bruno teve a ideia, junto comigo, a gente falou, cara, já que a gente tá falando de 2000 ali, né, do início dos anos 2000, pô, vamos fazer alguém abrindo uma caixa de lembrança, né? Pô, você tem coisas antigas, assim, eu falei, cara, eu tenho bastante coisa. Minha mulher também tem, pô, posso ver com ela, assim. Aí ele falou, pô, também tem algumas coisas, pô, vamos juntar tudo, vamos fazer tipo isso, abrindo uma caixa de lembrança e, cara, e entrando nisso até que no final a gente assina, divulga ali, assim. E aí a gente também teve a ideia de um segundo teaser. Não, o segundo teaser a gente já faz, porra, mostrando ali que vai ser Fresno, que vai ter, sabe? A gente já entrega ali o jogo, né? E aí eu lembro que a gente ficou assim, discutindo entre aspas, assim, falando, pô, mas quem que a gente poderia chamar para fazer esse teaser, né? Atriz, um ator, tem que ser uma pessoa 30 a mais ali, né? Pô, tem umas tatuagens, eu não tenho tatuagem nenhuma, assim, tem que ser uma pessoa, né, que tenha uma aparência legal ali, assim, cara. E a gente foi pensando nos nomes, até que uma hora o Bruno chegou e soltou, falou, cara, por que você não chama a Roberta, que é sua mulher e tal? Eu falei, cara, tá, vou chamar, vou ver se ela topa. Aí eu falei com ela, falei, cara, tá com essa ideia aqui do teaser, a gente queria você lá, você topa? Ela falou, claro, pô, vou te ajudar, óbvio, eu faço. Que animal, que legal. Aí numa noite lá a gente gravou os dois, né? A gente foi pro escritório lá, assim, gravamos os 2 teasers.
E aí ele me ajudou também, a gente foi editando junto, né? Pra gente chegar ali. Porque a gente queria entregar algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente também não queria entregar, porque é teaser, né? Você vai assim. Então eu lembro que quando a gente, no início, assim, a gente foi comprar lá o aquário do Emery, que eu falei, não, tem que ter um aquário do Emery ali pra gente entregar ali um easter egg, né? Essa coisinha legal. assim, né? E aí eu fui, acho que umas 4 lojas, assim, né? E eu mandava pro Bruno, Bruno, e esse aquário aqui? Tá com a cara? Bruno, e esse aqui? Bruno, esse aqui tá R$24,99, vamos comprar esse? Aí, não compra ele. Que louco. E aí eu lembro que quando a gente fez o teaser e tal, a gente tava todo com uma programação, né? Porque tem isso, a gente fez o teaser e deixou lá ele dormindo. E quando a gente fecha com esses contratos todos, né, a gente tem todo um cronograma. Então eu cheguei e falei assim, cara, a gente precisa fazer o teaser num dia, o teaser 2 no outro dia, já anunciar no terceiro dia e na quarta abrir venda já ali direto, né? Então a gente estava já com essa programação, mas a gente ainda estava para fechar os contratos. Alguns contratos estavam indo e voltando ali, coisas normais normal, ali, né? só ajuste fino ali de coisa. E, obviamente, a gente precisa de uma aprovação, né, do pessoal lá de fora, assim. Olha, essa arte aqui, a gente fez essa arte, o que você acha? A arte tá legal? Tem arte individual, o que você acha? Tá legal? Para eles darem um ok, né, óbvio, assim. Legal. E a gente programar certinho. Cara, a gente quer entrar com essa divulgação no dia tal. Aí eu lembro que, cara, a gente adiou umas 3 vezes, assim, cara, assim, que a gente não conseguiu no prazo, por causa disso, né? Às vezes o contrato vai, o contrato volta, ali, essas coisas. Demora para responder uma coisinha ou outra. E aí eu lembro que numa semana só faltava uma das bandas responderem e dar o ok, assim. Isso foi na segunda-feira. Cara, aí o flyer vazou, assim. Caraca. Mas não vazou pra internet, vazou internamente. Nossa! Né? Assim, a gente tem grupos de WhatsApp, assim, né? de amigos que frequentam shows e tal. Cara, vazou o flyer, a gente ficou desesperado. Falou, cara, porque uma coisa é vazar o nome. Ali, né? Que os jornalistas botam, essas coisas assim. Cara, normal, tranquilo. Isso daí não me incomoda. Então, até ajuda, assim. Né? Mas outra coisa é o flyer. A arte final, sabe? Assim. Porque às vezes você faz uma arte ali, uma V2, V3, V4 e tal, e aí acaba vazando a V2, né? Assim, aí tu fala, cara, não, vazou a última arte, a última das últimas das últimas. Pra valer. Pra valer, cara. E aí, cara, a gente entrou num desespero, assim, né? Que, cara, da onde veio, né? Rastreou? Já começou. A gente conseguiu rastrear, a gente conseguiu achar ali, assim. Ainda não falei com a pessoa, não, mas eu vou falar em breve. Porque, cara, eu também sei o meu tamanho no mundo, né? Eu não sou um festival grande ali, eu sou um festival pé no chão. Então, assim, acaba me prejudicando, né? Assim, com certeza. porque como não tem, às vezes não tem a banda principal lá divulgando, o pessoal fala, pô, isso aí é fake, né? Isso aí é fake, isso aí é mentira, não vai rolar isso aí. Então, acaba nessa prejudicada. E eu lembro que foi isso, assim, na segunda-feira vazou esse flyer internamente e falou, cara, ferrou, cara, a gente precisa anunciar isso urgente, não vai dar tempo, a gente tá aqui desesperado, assim, cara, isso aí vai vazar e tal. Cara, aí na segunda noite, tudo ok, assim, cara, beleza, então terça-feira a gente vai conseguir seguir com o planejado, né? E aí foi bem legal que a gente soltou o teaser na terça-feira e a gente até cogitou, assim, cara, vamos arquivar todas as coisas do Instagram, não sei o quê, vamos deixar só esse teaser. Aí foi até melhor não, que a gente pensou, não, ali serve como um portfólio também, né, de tudo que a gente fez. Tem muita gente que não conhece a gente, né, que vai conhecer e tal. E daí vai ver o que você fez pra trás. A gente é conhecido no Rio, mas não é conhecido, né, em São Paulo, assim, em outros lugares, assim, né. E aí foi legal, assim, que, cara, deu uma viralizada, assim, a gente postou. E acho que foi graças ao Iso também. O Matheus Iso é super parceiro nosso, assim, eu não mandei pra ele, não mandei nada. Ele ficou até meio bravo. Ele falou, Guta, porra, que é isso, cara? Você divulgou isso aqui, cara, não me falou nada, que você vai fazer esse festival. Eu falei, cara... E aí ele foi super parceiro, repostou, assim, no Twitter, deu uma viralizada. Ah, é? É, a cara, galera engajou assim, pra caralho. Cara, foi uma engajada, assim, forte, assim, né? Assim, de... Sei lá, deve ter tido 60 mil views em pouquíssimo tempo, assim, sabe? Assim, então foi tipo... Que animal. E aí, né, a gente sempre, quando faz uma coisa, já espera, né? Assim, vou fazer pensando que isso aqui vai dar certo, né? Assim, vai, mas superou as expectativas, Quando teve supera, 3 mil animal. seguidores em 2 dias ali no Instagram, assim, sabe? E muita gente que a gente gosta ali começou a seguir a gente, assim, então foi, cara, foi animal, assim, sabe? Foi Que louco. legal pra caramba, assim. Só que aí tava tudo tranquilo, né? Assim, vazou lá, viralizou o teaser, tudo certo.
Eu lembro que a gente estava indo até fazer uma gravação à noite, assim, eu estava com a minha equipe, né, que a gente ia fazer uma gravação às 6 horas da tarde, assim, por exemplo, por aí. E aí, cara, chegou a notícia que viralizou no resto da América do Sul. Caralho. Pô, legal pra caramba, né? Você pensa a mesma coisa, pô, legal pra caramba. Só que, quando começou a viralizar, e aí tem esses easter eggzinhos ali, o pessoal aqui no Brasil tava assim... E, pô, tem um ingresso do Amberley ali, tem um CDzinho do não sei quem ali. Algumas coisas eram viagem, assim, e eu deixava que era assim, pô, tem o livro do Fugazi. Eu falei, não tem, mas... Porque a gente é fã, né? A gente tá lá desde o início, assim, né? Do Fugazi. E aí, cara, alguém da América do Sul, ali, eu não lembro o que foi, viu que tinha um Funko do Blink ali, assim. Caralho. E eles entraram numa que é Blink. Que é Blink? Blink em Sudamérica. Blink em Sudamérica. E aí, nessa hora, eu entrei em desespero, que eu falei... É legal quando tem essas coisinhas, assim, né? Pô, tem o aquário do Emery ali, uma ou outra pessoa viu ali, tem um negocinho do Fresno, tem não sei o que, tá assim... Mas o Blink é muito fora da realidade no atual momento. Eu sei o meu lugar, assim, é muito fora da realidade. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso se transformar num monstro. Porque daí... quando a gente divulgar, né, toda expectativa gera uma frustração. Exato. Né? Então, assim, o festival tá legal, tem uns nomes legais, mas se eu divulgar e não tiver o Blink, o pessoal... Fudeu. Então, assim, eu não posso ficar alimentando isso. Então, na hora eu já cortava. Não vai ter Blink. Não vai ter Blink. Não vai ter Blink. Não vai ter Blink. Já cortava logo, assim, não vai ter Blink, não vai ter Blink, não vai ter Blink. Mas foi o certo, né? Tipo, eu acho que assim, porque tinha lá, tem um cara com a camisa do A Day to Remember ali, você fala, pô, será que vai ter A Day to Remember? Não sei o quê. Beleza, vou deixar ali, assim, né? Aí outra pessoa falava, pô, tem um flyer do Dead Fish, será que vai ter Dead Fish? Não vai ter Dead Fish, né? O festival Emo Vive, acho que não vai ter Dead Fish nesse assim, né? Mas tudo bem. Aí outros falavam sempre de Amberley, porque tem a música do Amberley no final. Alguns adivinharam a música do May, que é a música que toca ali no meio do teaser, é uma música do May ali, assim. Cara, foi deixando. Mas quando ultrapassa, né, assim, as coisas, você fala, cara, não dá, não tem como, tem que cortar ali, assim. E aí foi engraçado isso, assim, né? Passou, mas no dia seguinte a gente já soltou o teaser lá da Fresno também, assim, anunciando né, com a máscara do Ciano ali. E aí também começou esse burburinho, pô, será que vai ser só o Ciano? Pô, mas tem uns 3 coraçõezinhos aqui na frente que a gente botou de propósito, né, assim. Que da hora, cara. Pra ser o rosa, o verde e o Ciano, né, que são os 3 álbuns ali que eles vão tocar a música desses álbuns. Cara, e aí na quarta, quando a gente abriu as vendas ali, né, abriu o cadastro, assim, né, a gente abriu um cadastro no nosso site, também tivemos bastante acesso, assim, foi bem legal, já abrimos uma pré-venda ali, no dia seguinte abriu a venda. Cara, estouro, assim, tá bem legal, assim, foi bem legal, assim. Que animal. Isso é animal, né, cara? Cara, isso é bom pra caramba. Em 3 cidades, cara, tipo, isso... Porque é foda. Tem isso, né? Assim, quando as bandas vêm pra cá, né? Vêm pra América do Sul, é isso. Elas querem fazer a América do Sul toda, né? Mas nesse atual momento, a gente quer focar no Brasil. A gente tá pensando assim no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem um controle total para fazer o evento, sabe? Então, assim, a gente que negocia com a casa de show, a gente que sabe conhece certinho. Todo mundo, tudo certinho. A gente que tá assim, sabe quais são os hotéis que eles vão ficar aqui, sabe? Sabe o pessoal de van, sabe o backline que vai usar, o equipamento, entendeu? Então a gente tem todo um controle aqui. Exato. Quando já vai tem pra experiência total. E quando vai para América do Sul, a gente não tem, né? Assim, ali... A gente tem ótimos parceiros na América do Sul também, ali no Chile, principalmente, o pessoal da Monk e tal. Mas a gente falou, cara, acho que não é o momento. Acho que eu queria lançar primeiro uma coisa aqui, Brasil, e depois a gente... Mas pé no chão assim. aqui. Vamos fazer aqui. Com confiança. Assim. Foi isso. E aí, você falou 3 cidades, né? Porque sei que muita gente fica chateada que não vai ter na sua cidade, essa coisa, mas, cara, é uma questão de logística. Parece desculpa, esfarrapada, às vezes assim, mas às vezes não bate, assim, não bate a logística, não bate, né, data. As casas de show, às vezes, também estão comprometidas com outros eventos, com outras coisas. As próprias bandas internacionais têm um dia para chegar, eles têm um dia para ir embora, então tem que estar amarrado, sabe? Tem que estar tudo, né, nesse pique, porque tem poucos voos, assim, da onde eles vêm, assim, voo para o Brasil, então, assim, não tem um voo diretamente para Porto Alegre, eles vão ter que fazer uma escala, não tem um voo saindo, às vezes, se eles saíssem de uma outra cidade para lá, assim... Sempre tem, mas acaba sendo um voo com muitas escalas e eles têm que estar lá de volta num determinado período, sabe? Certo. Porque eles já têm também um compromisso na própria semana lá seguinte do festival. Então acaba sendo isso, né? Parece que não é
Parece que é desculpa quando você fala, logística e tal, né? Cara, e a conta tem que fechar também, né? Acaba que a conta ali também tem que fechar. Eu acho que a logística assim. é a parte mais difícil, não é não? Com certeza. Porque é isso, você tem que saber administrar, que vai ser um evento que vai começar numa hora, vai acabar tal hora. O pessoal tem que ir pro hotel, tem que dormir, tem que viajar no dia seguinte, né? Tem que comer, tem que se alimentar, né? E é isso, aí depois tem que ir lá, passar o som, tem que fazer tudo, vai voltar pro hotel para descansar. Não, aí no dia seguinte já tem um voo também para pegar. Então, você vai assim, né? Vai fazendo essa administração, né? Você vai trampar pra cacete nesses Pô, dias. que bom! Maravilha. Eu não vejo a hora. Imagino. E o que o público pode esperar desses eventos aí? Cara, o público pode esperar que as bandas estão muito empolgadas. Isso a gente tem falado diretamente com eles, assim. O Emery, ele ia apresentar um álbum, né? O The Week's End, e quando a gente anunciou pela repercussão, eles falaram, Guta, a gente pode fazer um show especial pro público? Eu falei, cara, pode. Então, assim, nem eu sei mais ou menos o que eles estão aprontando, assim, porque eu acho que a repercussão foi tão forte para eles, óbvio, né? O Come to Brazil, assim, que eles falaram, eu falei, cara, faz o que vocês quiserem aqui, né? A gente está dando uma sugestão aqui, uma ideia, só... Cara, eles estão muito amarradões. O Bruno, que é um dos produtores aqui do festival, também ele estava em Los Angeles esses dias, encontrou com o pessoal do Amberlin lá, e eles falaram, cara, a gente não vê a hora de chegar no Brasil. Nossa. E eu quero saber de restaurantes bons, eles querem comida boa. Eles falaram, a única exigência deles foi isso, assim, né? Quero comida boa, cara, a gente quer se divertir, a gente mal vê a hora de chegar aí. Tá todo mundo muito feliz. O pessoal do MEI, então, tá assim, eles estão incrédulos, assim, sabe? Uma coisa assim... É da hora que a expectativa deles estão... Também, então, porque assim, né? Pô, eles vão pisar no Brasil, assim, então é legal. E sem mencionar na Fresno também, né? Porque o Lucas, ele tá muito empolgado e ele fica mandando assim, cara, eu vou fazer um set list especial. Tava pensando assim, tava pensando assado. Eu falo, cara, com você, assim, só me cara, traz, vamos lá. Vai, Pô, vai. Ele tá muito empolgado, então ele fica assim, óbvio, ele tá fazendo a turnê, né? Eles estão fazendo a turnê do disco novo, mas ao mesmo tempo ele fica também, às vezes, pensando, concentrando, cara, não, vou botar essa música, vou botar isso, vou botar aquilo, não sei, já fica fazendo o jogo ali, né? Caraca. Então tá todo mundo muito empolgado. Vai ser vários espetáculos, eu tô vendo. Pô, não vejo a hora, assim, né? E a gente tá preparando algumas coisas também, né? Assim, de ativações ali pro festival, para todo mundo, né? Entendi. Estamos preparando algumas açõezinhas assim. Vamos ver, né? Assim, vai soltar só na hora ou vai soltar antes? Não, vai soltar antes. Acho que vai soltar antes, né? Por vocês ou vai dar uma vazada? Não. Eu espero que seja pela gente. Agora já pode. Agora já tá entregue. Exatamente. Já vai. Agora já tô feliz, assim, não tem problema. Que animal. E a gente já tem expectativa para 2026, um próximo evento? Cara, eu acho que quando a gente monta um projeto, né, seja ele qual for, a gente sempre pensa a longo prazo, né? A gente sempre quer que ele, né, tenha uma sobrevida, assim, né? Então, com certeza, a gente está pensando. Já está pensando. Também, estamos pensando em alguns nomes, já estamos conversando ali, assim. A gente está focado bastante agora nesse, mas a gente já está ali com a ideia... alimentando o próximo. Exatamente. Porque a gente já entende, a gente já começou a entender... O que eu processo, falei do início, né? assim, que a gente ouve muito o nosso público mesmo, né? Assim, uma das bandas convidadas é o Reitinho, né? Que eles vão fazer em São Paulo apenas, né? E foi legal quando eu convidei o Reitinho, assim, eu sou amigo do Koala, assim, eu falei com o Koala, né? Eu mandei uma mensagem para ele falando assim, Koala, se eu pedir para você tocar o Dear Life na íntegra, você me mata? Ele falou, depende. Depende com quem? Eu falei, não... Vai ser esse festival aqui, aí mandei pro Rafa da Powerline, que gerencia a carreira deles, né? Falei, cara, vai ter esse festival. E a gente também chegou nessa ideia, né, de, o Reitinho num dia vai tocar músicas em inglês e no outro dia vai tocar músicas em português, né? Porque a gente pensou, não, vamos fazer um álbum aqui e um outro álbum ali e tal. E aí acabou que, não, vamos fazer um set em inglês, um set em português. A gente jogou junto ali, assim, foi bem legal. E, cara... Tem uma expectativa, assim, o público falando, por que não vai ter Reitinho no Rio? Por que não vai ter Reitinho em Porto Alegre? E a gente está entendendo essa logística para colocar o Reitinho, né? Entendi. Então a gente, é isso, assim, a gente ouve muito o nosso público, a gente sabe, assim, o que eles querem, assim, tanto que o que eles já querem para esse ano, quanto que eles já querem para uns próximos, assim, quando tiver. E a gente está estudando isso, para ver se vai ter o Reitinho ali, se vai ter o Reitinho... Caraca, assim. que louco. Vamos ver, tomara que tenha, que né? Animal. Guta, pra finalizar, quer mandar um recado pra galera, alguma coisa? Ou já tá dado o recado? Cara, eu acho que eu falei bastante, né? Eu acho que eu nunca falei tanto na vida, tá? Porque eu sou uma pessoa tímida, assim, pra me trazer aqui, assim. Até pensei que o Matheus ia vir no meu lugar, assim, que o Matheus é bom de oratório, assim, e tal.
Eu sou uma pessoa tímida, eu acho que eu já falei Não, muito, foi assim. animal, cara. Tipo... Mas acho que é isso, assim, só convidar todo mundo, né? Esperar que todo mundo vá, que vai ser muito legal, assim. A expectativa tá muito legal da nossa parte, das bandas que vão tocar, do público que já comprou ingresso, assim. Então, cara, a expectativa é lá no alto, assim. Que animal. O Felipe já coloca o link aqui pra gente. Eu agradeço pela presença aí, por estar passando pra gente aí como que vai ser. Valeu mesmo. Obrigado. Pô, eu que te agradeço, querido. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Tchau.